Olá, meu nome é Shirley, eu sou da CIA Bordão de Artes, trabalho com produção cultural e elaboração de projetos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque na prática eu percebi a dificuldade que técnicos, artistas e várias pessoas da área da cultura têm na hora de tirar da cabeça para o papel e escrever o seu projeto, né? Tirar essas ideias. E na realidade, muitos vídeos existem falando sobre o que você escrever, mas não sobre como você fazer isso. Eu tenho o intuito, nesse vídeo, de falar sobre alguns detalhes, alguns pormenores do que se escrever no projeto. Porque nós temos todos os itens, né? A gente precisa escrever o resumo, o objetivo, a justificativa, o cronograma, mas a gente não sabe exatamente qual é a informação que a gente vai colocar lá. E é sobre isso que nós vamos tratar. Tá? Então eu posso começar, vamos ver, pelo cronograma. Eu gosto muito de fazer o cronograma em formato gráfico. Nesse cronograma, quais são as informações que você precisa colocar? Primeiro, você tem que ter uma noção do tempo que vai demorar o seu projeto. E isso é só você que pode dizer, tá? Normalmente, você vai pegar um projeto aí que dura 6 meses, 8 meses. Se nós falarmos de leis de incentivo, projetos de 1 ano no máximo, né? Que as leis estão permitindo. Então, você vai identificar no seu projeto o tempo que você precisa para o seu cronograma. Digamos que o seu projeto seja de 6 meses. Você vai identificar aqui, você não precisa colocar qual é o mês. Digamos que você vai colocar lá assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não, não precisa. Você pode identificar com mês 1, mês 2, mês 3. É dentro daquele período que será executado. Se o seu projeto tiver tempos quebrados, você vai colocar primeira quinzena do mês 1, segunda quinzena do mês 1, primeira quinzena do mês 2, segunda quinzena do mês 2, conforme a necessidade do seu projeto. Daí você precisa elencar qual é o descritivo, quais são as ações que você vai colocar no seu cronograma. Tá? Normalmente, nós separamos no cronograma ele em 3 áreas. A pré-produção, né, são 3 etapas. A pré-produção, a produção e execução e a pós-produção. O que você coloca na pré-produção? Quais são os itens que você precisa colocar? Vai depender muito do seu projeto, mas você pode colocar ali as suas reuniões iniciais, as contratações, o planejamento, né? Então, essa primeira fase que você precisa desenvolver no seu projeto. Digamos que você vai fazer uma peça de teatro que você precisa escrever o roteiro. O desenvolvimento desse roteiro, ele pode estar na pré-produção. Digamos que você vai fazer uma festa e você precisa elencar possibilidades de lugares onde você vai realizar esse evento, esse festival. Tá? Essa pesquisa, ela pode estar na pré-produção. Tá? Mas essa divisão, ela não é tão rígida. Outro exemplo, uma peça de teatro. Você tem os ensaios e você tem as apresentações. Você pode colocar os ensaios na pré-produção e as apresentações na execução? Pode. Os ensaios podem estar junto na execução? Também pode. Então depende da forma de entendimento e o tempo que você prevê nessa divisão entre pré-produção e produção. Então, se você quer fazer uma pré-produção mais curta, digamos de 1 mês, de 2 meses, você coloca os seus ensaios na produção. Se você quer fazer uma pré-produção mais longa e quer concentrar seus ensaios, você aumenta essa pré-produção para 3, 4 meses. Então, depende da necessidade do seu projeto. E aí você vai elencar todas as atividades que você vai desenvolver na sua pré-produção, na sua produção e na pós-produção. Essas atividades vão depender de qual é o seu projeto, mas elas não precisam estar todas elas elencadas. Eu não preciso colocar, por exemplo, na pré-produção, vou contratar um contador, vou contratar um advogado, vou contratar uma equipe artística, vou contratar os atores. Você pode simplesmente colocar assim, contratações. Tá?
Você também pode detalhar, mas não precisa ser em minúcias. Por exemplo, você coloca assim, desenvolvimento de roteiro. Você já sabe que você vai ter aquela fase para poder escrever o roteiro, mas você não precisa colocar ali naquele descritivo quais são todos os itens que você vai precisar para poder desenvolver aquele roteiro, tá? Então, a reunião de roteiro, aí o processo de criação, o processo de escrita, o processo de checagem, arrumar ortografia, fazer registro da obra, tá? Não é necessário elencar todos esses itens, a não ser que para o seu controle você ache isso interessante. Mas se nós formos falar de leis de incentivo, né, se nós formos falar de lei federal de incentivo, o PROAC, que é a lei estadual aqui de São Paulo, você não precisa ter tantas minúcias. Eles querem saber o que você vai fazer na sua pré-produção. Mas essa decupagem mínima, né, de detalhes, ela precisa para você e não para o projeto que você vai entregar. Tá? Então você coloca ali, às vezes você coloca na pré-produção uns 5, 6 itens, eles já são suficientes para indicar as atividades que você vai fazer nessa pré-produção. Tá? Na produção, você pode colocar um pouco mais, porque o seu projeto, normalmente a produção, a execução do projeto, ele é mais recheado. Então você vai colocar ali a sua campanha de divulgação, a articulação que você vai fazer para a formação de público, você pode colocar as aquisições que vocês fazem para compra de material para cenários, figurinos, adereços, né? Se todo esse processo estiver na execução do seu projeto. Então podem ser elencados vários itens, mas ele não precisa ser 2 ou 3 páginas fazendo essa minúcia, né, de indicação. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de como ficaria um cronograma gráfico. Além do cronograma gráfico, na Lei Federal de Incentivo à Cultura, eles pedem que você faça o cronograma em texto, tá? Porque quando você for entrar no sistema SALIC, o sistema SALIC é o sistema onde você vai inserir o seu projeto na chamada Lei Rouanet, na antiga Lei Rouanet, ele não tem como você colocar esse cronograma gráfico. Você pode colocar esse cronograma anexado nos documentos que vão ser inseridos no sistema. Mas no sistema, no local onde você tem que descrever as suas etapas, ele é texto. E esse texto, ele não precisa ser texto corrido, ele pode ser em tópicos, tá? Então, desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de roteiro, contratação de equipe, ensaios, apresentações, campanha de divulgação, ele pode ser em tópicos. Você separando também pré-produção, produção e pós-produção. E aí, assim, você executa o seu projeto. O que é essa pós-produção? Pós-produção são as coisas que você vai fazer depois que você terminou as suas apresentações, que você concluiu o seu projeto, que você gravou o seu filme, que você terminou de publicar o seu livro. Você vai fazer os seus relatórios, você vai fazer a sua prestação de contas, vai finalizar os contratos, né, vai fazer os últimos pagamentos, para que você possa encerrar esse projeto e, após o encerramento desse projeto, entregar essa prestação de contas. Tá? Isso tanto para projetos feitos em editais, em leis de incentivo, através de verba direta, né, verba de marketing, patrocínio direto das empresas, ou os projetos que você vai executar sozinho, né? Você vai executar por conta própria, com dinheiro do próprio bolso. É bom que você tenha no cronograma também definida essa pós-produção, para que você faça todo esse apanhado de informações e você tenha as suas métricas, o seu relatório, a sua prestação de contas, toda guardadinha, né, no seu sistema, em papel, do jeito que você preferir, né? Para que você possa ter esse controle do seu projeto e utilizar esse material como base para os projetos seguintes. Porque aí, na elaboração desses relatórios, você vai ter ali quais são as métricas que você utilizou, qual foi a forma de checagem, os relatórios dos profissionais que participaram com você, o clipping de materiais,
Aliás, o que é um clipping? Vamos falar sobre o clipping agora? O clipping, ele é uma juntada de materiais de divulgação e materiais fotográficos do projeto que você realizou, tá? Esse clipping, ele pode ser de um projeto específico ou ele pode ser um clipping do seu currículo, tá? Ele pode ser um material que você vai utilizar para o seu portfólio. O que a gente coloca nesse clipping que normalmente as leis de incentivo pedem? A gente coloca fotos dos projetos que nós participamos, dos projetos que nós realizamos. Nós colocamos comprovações através de publicações. Então, hoje em dia, aquelas publicações que a gente faz em rede social, printa a tela para poder utilizar esse material no seu clipping. Saiu uma reportagem num jornal, sabe? Escaneia essa reportagem do jornal para você colocar no seu clipping. Então, todo esse material que comprova de que você fez aquele trabalho. Porque o que acontece? Tem muita gente que quando a gente fala em clipping, quando fala no portfólio, eles mandam pra gente fotos. Olha, eu fiz o projeto, eu tenho 300 fotos de execução do projeto. Tudo bem, fotos são importantes, são extremamente importantes, mas eles não comprovam que o projeto é seu, que você participou do projeto. Eles comprovam que aquele trabalho foi feito, mas não quem fez, quem foi o responsável. Por isso que esse material que a gente traz de redes sociais, de jornais, de publicações, de reportagens, ele é muito importante, porque ele comprova de que tem ali na barra de logos aquela logomarca ou tem ali naquela ficha técnica o nome de quem fez o projeto. Tá? Então a foto ela é maravilhosa, mas você pode chegar num projeto de uma outra pessoa, tirar uma foto e colocar no seu projeto falando que foi seu. Tá? Então essa comprovação que é exigida pelas leis de incentivo, por editais e tudo mais, elas pedem essas publicações também além das fotos. Tá? Então eu percebo que muitos artistas eles têm dificuldade de montar esse material. Eles não costumam fazer esses prints, eles não costumam escanear esse material. Então nós temos que ter esse hábito de fazer essa juntada de documentos para que nós possamos comprovar o nosso histórico curricular. Porque nós temos o currículo escrito, né? O que a gente apresenta, o nosso currículo que a gente apresenta na ficha técnica, mas esse material, esse relatório de atividades, esse currículo mais completo, mais denso, que a gente apresenta como proponente de um projeto, às vezes como responsável técnico de um projeto, ele tem que ter, além da nossa palavra, do nosso dizer ali, né, que eu falei assim, eu fiz isso, tá escrito no meu currículo que eu fiz isso, mas além disso, ele tem que ter a comprovação de que eu realmente fiz. Por isso a foto, por isso a publicação, a reportagem, a página da rede social onde foi publicado, né? O link do vídeo que nós gravamos sobre o evento. Então esse é o nosso portfólio, o nosso relatório de atividades, né, que na lei Rouanet ele é chamado de relatório de atividades. É esse o material que você vai precisar como comprovação para ser um proponente, para poder colocar ali no seu projeto que você já tem um histórico, que você já tem uma capacidade de execução e que com isso você apresenta a qualidade técnica para que você possa ser responsável por um projeto aprovado numa lei de incentivo, num edital ou num patrocínio direto. Agora nós vamos falar sobre ficha técnica. Já que nós estamos falando aí sobre portfólio, currículo, relatório de atividades, vamos falar sobre ficha técnica. Quem que eu coloco na ficha técnica do meu projeto? Aí eu paro para pensar assim, quais são as pessoas que eu preciso ter no meu projeto, senão eu não consigo executá-lo? Por exemplo, como é que você vai fazer uma peça de teatro sem o ator? Você precisa de um ator?
ou mesmo que seja uma peça de fantoches, você precisa ter aquele manipulador de bonecos. Então você precisa ter aquele artista. Então é interessante que você tenha na sua ficha técnica esse artista. Digamos que eu vou fazer uma peça de teatro, mas que eu ainda não tenho, eu tenho assim na minha peça, eu tenho 3 atores, mas eu ainda não tenho esse elenco definido. O que seria interessante eu ter então? O diretor. O diretor, colocar quem é esse diretor nessa ficha técnica? Sou eu? Ou vou chamar uma pessoa que eu conheço, né? Uma pessoa que vai trazer também para o seu projeto um peso, uma qualidade técnica. Digamos que a gente vai para uma outra área, a área de música. Quem é interessante eu ter num projeto de música? O músico que vai fazer a apresentação? Pode ser eu, pode ser uma outra pessoa, um produtor musical ou um produtor artístico, alguém que me traga uma somatória de currículos para falar assim, eu posso executar esse projeto. Tá? Porque existem projetos que as pessoas colocam na ficha técnica só o nome delas. É muito difícil você executar um projeto sozinho. Tá? É lógico que pode acontecer, né? Nós da área da cultura costumamos fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Então eu escrevo, eu atuo, eu dirijo, eu gravo, eu faço e aconteço. Mas quando você fala de projetos que são mais estruturados para uma lei de incentivo, que você pretende patrocínio direto de uma empresa, que você vai entrar num edital, dificilmente você vai ter um projeto onde você vai colocar só você na ficha técnica. Olha o exemplo desse projeto que eu estou fazendo agora, do edital do PROAC Direto número 39 de 2021. É uma videoaula. Mas para fazer essa videoaula, eu contratei o Max, que está gravando aqui para mim essa videoaula. Eu tenho uma pessoa que está encarregada de fazer as redes sociais para que essa videoaula tenha divulgação e possa chegar até vocês. Então eu poderia fazer tudo sozinha, porque é um trabalho pequeno, eu poderia colocar uma câmera ali para eu poder gravar, eu poderia eu mesma cuidar das redes sociais e a minha ficha técnica seria somente eu. Mas esse é um projeto muito pequenininho. Quando você vai falar que você vai fazer um projeto de uma peça de teatro, de um show musical, de incentivo à leitura, você vai montar uma sala biblioteca, são projetos que eles precisam de uma equipe um pouco maior. São projetos que você vai chamar o seu amigo para poder te ajudar. O seu amigo vai estar na ficha técnica. E aí nós temos que nos cercar nessa ficha técnica de pessoas que também tenham um currículo. Tá? É lógico que eu posso dar oportunidade para as pessoas que estão começando, é óbvio que nós podemos dar oportunidades. Mas nós vamos montar um projeto inteiro com pessoas que nunca fizeram nada na área da cultura, por exemplo? Dificilmente. É possível? Não é impossível, mas dificilmente você vai montar uma equipe que nunca fez nada. Tá? Você mesmo, que é proponente, que está pensando em elaborar o seu projeto, você tem um histórico, você já fez alguma coisa. Nem que seja assim, eu cantei no chuveiro, gravei um vídeo, coloquei no YouTube, você já fez alguma coisa. Né? Você começou com alguma atividade, a partir do momento que você quer elaborar um projeto, que você quer colocar no papel, é porque provavelmente você já fez muita coisa na prática, e aí você já tem um histórico. Que seja de 1, 2, 3 trabalhos que você desenvolveu, você já tem um histórico. E aí é importante você também trazer para perto de você pessoas que também já têm algumas habilidades. Né? Então você tem um amigo que você quer chamar para fazer a produção artística do seu espetáculo, que você fala assim, nossa, ele desenha tão bem, é tão criativo, tem excelentes ideias. Né? Ele provavelmente já tem algum histórico de coisas que ele fez, afinal de contas você já não descobriu que ele desenha bem? Como é que você descobriu isso? De algumas coisas que ele fez? Tá? Traga ele para o seu projeto. Ele vai ter ali um pequeno currículo, de repente de algum curso que ele já fez, algum concurso que ele participou, ganhou algum prêmio, né? Fez alguma exposição, ou simplesmente ele faz alguns quadros, vende,
Algum trabalho, ele vai ter no currículo dele. Alguma formação, ele vai ter no currículo dele. Então, trazer essas pessoas para sua ficha técnica. E aí, que informação você precisa para colocar na sua ficha técnica? Você precisa do nome completo dessa pessoa, você precisa do RG, do CPF, você precisa saber se essa pessoa ela é pessoa física ou pessoa jurídica. Se ela for pessoa jurídica, você precisa do CNPJ dela. Tá? E você precisa de um currículo. Nesse caso, não precisa ser aquele currículo grande, com 2, 3 páginas, com muita informação. Ele pode ser um currículo conciso, tá? O que seria esse currículo conciso? Sabe quando eu estou conversando com vocês que fala assim, meu nome é Shirley, eu sou da companhia Bordon de Artes, eu fundei essa empresa em 2006 para trabalhar com projetos culturais, eu já trabalhei como bailarina, já fiz exposição de arte porque eu desenhei, eu sou atriz há 20 anos, eu trabalhei na CIA dos Ícones, trabalhei na JJR Produções, já trabalhei nessa empresa, naquela empresa. Eu estou contando para você um pouquinho do que eu já fiz. É esse contar um pouco do que você fez que a gente coloca num texto corrido, tá? Um texto corrido, e coloca na ficha técnica. Tá? Não precisa ser um currículo extremamente trabalhado, a não ser que o edital assim o exija. Tá? Mas quando a gente fala de lei de incentivo, se você fala de uma lei federal, você não tem nem espaço no sistema para colocar muita informação. Se você pega um currículo de 2, 3 páginas, provavelmente você vai colocar somente uma pessoa nessa ficha técnica. Tá? E seria interessante que você tivesse mais de uma pessoa na ficha técnica. Então, esse currículo resumido, mostrando qual é a formação dessa pessoa, quais são trabalhos que ela já desenvolveu, são mais do que o suficiente para você ter na ficha técnica. Aí você me pergunta, por que RG, CPF, CNPJ? Porque vários editais e alguns sistemas de lei de incentivo exigem essa documentação. Então exige que você coloque o nome da pessoa, que você coloque o CPF dela. Tá? Tem locais que exigem que você coloque o CNPJ, por ser uma pessoa jurídica. Então você precisa ter esses números de documentos para que você possa fazer a inserção do seu projeto no sistema, para encaminhar para o edital ou para onde você está montando o seu material. Tá? E aí você fala assim, nossa, mas precisa ter CNPJ? É lógico que você pode contratar uma pessoa física? Pode. Aí, o que acontece? Você tem várias questões jurídicas e contábeis que vão influenciar na execução do seu projeto. Tá? Então, é lógico que eu posso contratar a pessoa física e eu posso contratar a pessoa jurídica. Você vai precisar de um contador, você vai precisar de um advogado para te dar o suporte para que você possa entender a execução do seu projeto. Tá? E aí eu já estou entrando num outro assunto, que é o assunto do seu orçamento. No seu orçamento, você vai elencar tudo que você precisa para que o seu projeto seja executado. Tá? E o que você precisa? Eu preciso de um microfone. Eu preciso do produtor artístico. Eu preciso de figurino. Eu preciso do cenário. Eu preciso ter um espaço para os ensaios. Eu preciso ter o teatro para poder fazer a apresentação. Tá? Então, você vai elencar no seu orçamento todas as suas necessidades. E é você que vai dizer quais são essas necessidades. Você pode entrar em pormenores, então eu preciso de um microfone. Se esse microfone é sem fio, de repente eu preciso de uma bateria. Então, todos esses pormenores você pode colocar no seu orçamento geral. Mas para você mandar para a lei de incentivo, você não precisa ter tantos detalhes. Eu não preciso colocar lá que é a pilha do microfone. Eu posso colocar como um material que eu vou precisar de consumo para a execução daquele projeto. Eu não preciso colocar microfone, caixa de som, item a item. Eu posso colocar locação de equipamentos de som.
Mas para o seu controle, o controle do seu projeto, é interessante que você elenque todos os detalhes do que você vai precisar para executar o seu projeto, tá? Item a item. Eu vou contratar um produtor artístico, eu vou contratar um produtor executivo, eu vou contratar um diretor, eu vou contratar um ator, eu vou contratar... Elenque função a função. E aí, conforme o edital, conforme a lei de incentivo, conforme o local onde você vai inscrever o seu projeto, você vai ter o seu orçamento macro para que você possa lançar nesse sistema as informações que forem necessárias para que o seu projeto seja aprovado. Eu posso dizer que a elaboração de projetos ela é muito vasta, ela é muito detalhada, existem muitos pormenores, mas não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa pode escrever um projeto. Eu, quando comecei lá atrás, em 2006, eu também não sabia por onde iniciar. Tá? Demorei muito tempo para aprender algumas coisinhas, mas não foi impossível. Hoje eu trabalho com elaboração de projetos e hoje eu treino pessoas para que façam elaboração de projetos também. Eu quis mostrar para vocês alguns detalhes, algumas informações que podem ser necessárias para a elaboração do seu projeto. É lógico que a elaboração de projetos, ela tem muitos detalhes, tá? Mas aí vai depender do seu projeto, de qual as minúcias do seu projeto. Existem muitos vídeos interessantes em plataformas gratuitas na internet que podem te auxiliar nessa elaboração de projetos. Eu quis aqui conversar sobre alguns itens que eu converso com as pessoas que eu treino, tá? Então foi mais um bate-papo que eu tive aqui com vocês para a gente poder entrar em algumas minúcias. Existem várias outras, tá? Mas eu quis tocar em alguns tópicos, em alguns assuntos. Espero que vocês possam aproveitar essas informações que eu transmiti e podem entrar em contato comigo através do canal, se por acaso tiverem alguma dúvida, precisarem de mais alguma informação, eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigada aí por acompanhar esse vídeo e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Obrigada, tchau!